Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Esse é seu Vista Pátria Notícias com as principais manchetes de hoje. Uma grande manifestação ocorreu em Curitiba nesse domingo, pedindo fora Lula e também apoiando o deputado cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, Deltan Dallagnol. Bolsonaro falou sobre o aumento do desemprego. Lula defende pauta de Bolsonaro na Amazônia. Olha só, mudou o discurso. Deputado Zucco falou após ser aberta investigação contra ele, deputado Zucco, que é presidente da CPI do MST. Lula passou por verificação no Twitter. Desmentiram o Lula no Twitter. Internada Calazambelli avisa quando sairá da UTI. Grupo que luta ao lado da Ucrânia invadiu a Rússia nesta manhã e vice-ministro russo morreu. Vamos entender agora tudo isso no seu Vista Pátria Notícias, no seu boletim VPN. Desde já, peço que você inscreva-se, deixe o gostei e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. No primeiro comentário vai ter um link alanfrutuoso.com.br. Esse link é para você entrar lá, se cadastrar com o seu nome, seu telefone e o seu e-mail. Dessa forma, nós não perderemos contato com vocês, né? Caso qualquer coisa aconteça e nos censurem a qualquer momento, devido ao trabalho que nós estamos desempenhando, nós conseguiremos falar com você, entrar em contato com você, independente da plataforma que nós estejamos. Então não deixe de fazer esse cadastro, você vai clicar lá, vai fazer o seu cadastro. Pode demorar um pouquinho para receber o seu e-mail, verifique no spam ou na lixeira. Depois, quando chegar o e-mail, você confirma e vai terminar o processo de cadastro. É de graça, tá? Não perca essa oportunidade. Pessoal, Deltan Dallagnol subiu no palanque, levou muita gente para a rua ontem em Curitiba. Deltan Dallagnol, né, que tenta se colocar, né, como uma alternativa na direita. Vocês sabem muito bem a minha opinião pessoal sobre o Dallagnol, né? Ele tem aí várias escorregadas, né? Enalteceu o Tribunal Superior Eleitoral no passado em detrimento do presidente Jair Bolsonaro, mas o fato é o seguinte, eu estou aqui para relatar a notícia para vocês. Ele levou bastante gente para as ruas ontem, né? E eu vou trazer agora para vocês o cenário da manifestação. Observe. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Curitiba, você demonstrou hoje que muito além de políticos. Quando eu estava trabalhando aqui nesse prédio, na Procuradoria da República, no 14º andar, é impossível vencer os corruptos. É impossível colocar corrupto na cadeia no Brasil. Não dá, tá tudo errado. Diários secretos, rala abaixo. Apoio do orçamento, rala abaixo. Tudo rala abaixo. Agora, porque uma equipe acreditou e vocês nos apoiaram, nós juntos colocamos corruptos na cadeia pela primeira vez na história. Juntos, vocês e nós, juntos. Porque nós estávamos aqui nesse prédio da frente. Nos falaram, é impossível recuperar o dinheiro roubado no Brasil. O dinheiro que devia estar com a educação, com a saúde, com as pessoas que mais precisam, nas nossas estradas. Falaram, é impossível. Agora vocês foram às ruas, vocês agiram, nós trabalhamos com estratégia juntos e nós recuperamos 15 bilhões de reais. E disseram que era impossível a Lava Jato ir adiante. O Congresso tentou enterrar a Lava Jato em 2016. Acabaram com as 10 medidas contra a corrupção pela qual vários de vocês lutaram. Nós juntos, unidos, eles enterraram. E eles estão passando um projeto para acabar com a Lava Jato. E mais uma vez falaram, é impossível, eles vão vencer. E nós juntos vencemos. Quando o sistema reagiu contra a Lava Jato, e eles começaram a anular as condenações, derrubar os processos, e me falaram mais uma vez, Deltan, é impossível, eles venceram. É impossível a gente voltar a mobilizar as pessoas. Não vai dar certo, é impossível. Nós fomos e nas urnas, vocês honraram o projeto de mudança com 350 mil votos. Vocês lutaram, não foi eu, é vocês, é a nossa causa. São as causas do nosso país, é a mudança do que a gente sonha. E falaram, é impossível você mobilizar a mudança no Congresso, Deltan. Você não vai estar isolado. E eu cheguei no
Congresso Nacional e o Marcel foi candidato à presidência da Câmara, e estava eu, o Marcel e mais um parlamentar lutando por mudança sozinhos, e eles falaram: é impossível vocês mudarem. E de repente ele já tinha uma proposta de dentro da Constituição para acabar com o indulto natalino com mais de 170 assinaturas. E de repente ele já tinha um gabinete de fiscalização imitando a Inglaterra, que nunca aconteceu no Brasil. E de repente a gente já tinha um grupo de parlamentares unidos contestando o governo. E de repente tem um projeto para nos calar, para implementar censura no Brasil. Um projeto de fake news. Esse foi Deltan Dallagnol, em Curitiba. O Deltan, ele ainda vai ficar aí provavelmente umas 2 semanas com o seu mandato de deputado, continua votando. A Corregedoria está tentando informá-lo aí da cassação, não está conseguindo, não acharam ele no gabinete na quinta, mas em algum momento eles vão notificar o Deltan, ele vai ter que fazer a sua defesa, e aí será feito aí, a Corregedoria da Câmara fará a avaliação da cassação do deputado Deltan Dallagnol. Então ele ainda ganha uma sobrevida e tenta chamar a atenção, né, para esse absurdo que foi. De fato, foi um absurdo essa cassação em 1 minuto e 6 segundos feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. E vamos lá, Bolsonaro trouxe números sobre o aumento de desemprego no Brasil. Vamos lembrar aqui, né, que o presidente Jair Bolsonaro enfrentou uma pandemia, enfrentou uma guerra e mesmo assim conseguiu frear o desemprego. Mas o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar nas suas redes sociais e utilizou para poder, né, falar desse tema. Ele comparou uma matéria do Poder 360, no qual afirma: Brasil fecha 2022, ano do presidente Jair Bolsonaro, com menor taxa anual de desemprego em 8 anos. Bolsonaro fez o Brasil fechar com a menor taxa anual de desemprego em 8 anos. Agora, no primeiro trimestre, a taxa de desemprego subiu 8,8%. Segundo o IBGE. Estamos falando apenas dos primeiros 3 meses do governo Lula. Imaginem quando fechar o ano. A taxa do Bolsonaro é anual. Vamos ver, observar com esse cenário econômico que o Lula está levando o Brasil, é lamentável. Vamos ler aqui o que o presidente Jair Bolsonaro falou. Ele disse o seguinte: isso sem mencionar, né, ele citou todos esses dados e coloca: isso sem mencionar que ultrapassamos anos de pandemia e de imposições que afetaram a economia em todo o planeta. Importante pontuar também que o país ultrapassou mais de 150 milhões de brasileiros empregados, o maior número da história do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro agindo, né, pelo emprego dos brasileiros, mas acabou sendo tirado aí do cargo do presidência da República e agora o brasileiro corre o sério risco de ter um crescimento do desemprego, da piora da economia, e é o cenário que está se encaminhando. Tudo aponta para isso, não é à toa que o mercado já está precificando isso, né? Vamos lá, próxima pauta de hoje. O Lula passou a defender a pauta do ex-presidente, o nosso líder Jair Bolsonaro. Qual é a pauta, Alan? Exploração da Amazônia para fins, né, de desenvolvimento da população que vive na Amazônia. Vive muita gente na Amazônia e esse pessoal não consegue viver da própria terra. O pessoal mora na Amazônia e não consegue viver da própria terra. E agora que o interesse não é só para o pessoal da Amazônia, tem a questão do petróleo lá na bacia do Foz do Amazonas, do Rio Amazonas, que culminou na saída do do líder do governo, o Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. Ele saiu do partido de Marina Silva, o Rede, que está no Ministério do Meio Ambiente, justamente porque o IBAMA impediu a exploração de petróleo naquela região. E agora, o Luiz Inácio Lula da Silva diz que tem que resolver isso até amanhã. Muito provavelmente teremos mais uma crise no governo com relação a isso. Se ele bancar a Marina Silva, no qual já teve uma briga aí, pode ser que Marina Silva, mais uma vez, né, crie aí um problema com o governo Lula. Lá atrás ela já fez isso por conta do Código Florestal e agora parece que vai ser barrada também na questão da exploração do Amazonas. O Lula, inclusive, ele chegou, né, a fazer um tweet no qual ele falou, né, que a Amazônia ela tem que ser, o povo que está ali merece atenção.
E na entrevista coletiva lá no G7, em Hiroshima, ele falou da necessidade de gerar emprego limpo. E disse que é o novo pré-sal. Então agora o Lula concorda com Jair Bolsonaro, que aquela região é uma região para ser explorada, obviamente, né, para poder trazer recursos para o Brasil. Lula disse o seguinte: se explorar esse petróleo, no caso a foz do Amazonas, tiver problema para a Amazônia, certamente não será explorado. Mas eu acho difícil, porque é a 530 quilômetros da Amazônia, disse Lula em Hiroshima, no Japão, onde participou como convidado da reunião do G7. Ele afirmou que tem que cuidar desse assunto nessa terça-feira. Então o Lula agora quer explorar os recursos naturais da Amazônia, uma pauta que o presidente Jair Bolsonaro sempre defendeu e sempre foi atacado. Agora ele fala isso no meio do G7 e não acontece nada. Por quê? Porque não importa o que fala, importa é quem fala. Né? Se o Lula falar, ele pode falar qualquer asneira que o establishment, né, fica quieto para ele. Então tá aí, Lula defendendo agora, isso aí pode gerar uma crise interna no governo do PT. O deputado Zucco, tenente-coronel Zucco, do Rio Grande do Sul, será o presidente da CPI do MST. Eu trouxe um vídeo no sábado, um vídeo extra, com um plantão urgente aqui no Vista Pátria. Inclusive, você assistiu esse vídeo? Você está inscrito aqui no canal? Se não tiver, inscreva-se aí para poder e ative o sininho para receber as notificações e ative também todas as nossas redes sociais que estão aí na descrição. Mas lá no sábado eu já falei sobre esse assunto, né, sobre o Zucco, que será investigado por apoiar manifestações no final do ano passado. Estão querendo criar uma correlação disso com o 8 de janeiro. Né? Tem que ficar atento à pegadinha que querem fazer nisso aí. Mas o Zucco será investigado. E foi no mesmo dia, a ordem para a investigação do deputado Zucco, que saiu do ministro Alexandre de Moraes, foi no mesmo dia que ele foi escolhido para ser presidente da CPI do MST. O deputado falou sobre esse assunto e eu trago aqui com vocês. Fala pessoal, recebi agora, com surpresa, uma notícia sobre a abertura de uma suposta investigação baseada numa postagem feita em rede social no mês de outubro do ano passado. Justo nessa semana que assumi a presidência que vai investigar as invasões de propriedades privadas. Essa CPI que vai tratar do MST. Não existe nada em termos jurídicos que possa me preocupar. Acredito que seja uma resposta política contra o trabalho que vamos começar a desenvolver à frente desta CPI. Vou seguir firme na missão de buscar os esclarecimentos sobre a escalada de invasões de propriedades privadas, de forma firme, técnica e responsável. Então é isso aí, né? Deputado Zucco encarando essa investigação, né, e recebendo essa informação do Alexandre de Moraes. E Luiz Inácio Lula da Silva, vejam só, passou por checagem no Twitter. Passou como mentiroso. O Lula, ele fez um tweet no qual ele dizia: eu nunca igualei a Rússia e a Ucrânia. Eu sei o que é invasão e o que é integridade territorial. Mas agora a guerra já começou e alguém precisa falar em paz. Aí veio a checagem do Twitter e diz o seguinte para o presidente Lula: isso não é verdade. A entrevista concedida em maio de 2022, à revista americana Times, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que Volodymyr Zelensky quis a guerra e o líder ucraniano era então tão responsável quanto Putin pelo conflito. Inclusive traz a matéria do Poder 360 sobre esse caso. Que vergonha, Lula. Poxa, mentindo de novo. Né? Não cansa de mentir. Deputada Carla Zambelli está internada aí há uma semana e alguns dizem aí, a imprensa diz que ela está com Covid, ela não falou sobre isso no seu vídeo, mas ela fez uma publicação no final de semana. Veja o que Carla Zambelli falou. Olá pessoal, bom dia. Faz algum tempo que eu não falo com vocês, né? Principalmente ao vivo. Como vocês sabem, ou alguns de vocês talvez não saibam, eu estou internada numa UTI em Brasília, no Hospital Deaf-Star. E essa internação se deu por conta de um mal-estar súbito que eu tive na segunda-feira. Eu cheguei de viagem, descansei 2 dias, é uma viagem exaustiva, né, porque são mais de 30 horas de viagem.
E aí, quando eu tive esse mal-estar, o meu médico achou melhor me internar para fazer vários exames. Então, como vocês podem ver aqui, né, eu tô sendo monitorada e tal, e tô dentro da UTI. A Carla Zambelli está se recuperando. Ela fez uma postagem ontem que diz o seguinte, né, para o Gilberto Silva. Cabo Gilberto, você é um militar de fibra, homem firme e um grande amigo de coração. Conte comigo. Obrigado pelo carinho. Devo sair da UTI amanhã. Então, Carla Zambelli aí, né, deve deixar a UTI. A imprensa aponta que ela sairá provavelmente na terça-feira. Terça-feira, Carla Zambelli receberá alta para estar na unidade de tratamento intensivo, UTI. Parece que o negócio foi complicado lá com Carla Zambelli. Ela ficou doente logo após retornar de uma viagem, de uma missão oficial na Coreia do Sul. Então, desejo aí melhoras à deputada Carla Zambelli, né, que está na UTI. Se está na UTI é algo grave, né, e merece aí nossas orações. Grupo que luta ao lado da Ucrânia invadiu a Rússia. A Rússia foi invadida pela Ucrânia hoje, no norte, né, da fronteira ucraniana. A operação está, né, criando grandes batalhas naquela região. A região de Belgorod, né, foi invadida por esse grupo, que está sendo denominado por Moscou como um grupo de sabotagem e reconhecimento ucraniano. Esse grupo são militares russos, né, em sua maioria, que querem criar uma república independente naquela região. É muito parecido com os militares ucranianos dissidentes que lá atrás queriam criar uma república em Donetsk e Luhansk, e depois criaram essa república na marra e foi reconhecido pela Rússia. Eles alegam que querem independência dessa região, que é território russo, né, e acusam o Vladimir Putin de ditadura, de cerceamento de liberdade, que precisa de liberdade, que isso começa a mudar hoje. E eles entraram, né, com o aparato militar naquela região, vieram da Ucrânia e está tendo conflito ali. Não é uma região muito fortificada, justamente porque a maioria do exército russo, né, está lutando lá no fronte, no leste, né, naquela região do Donbass. E também ali na região costeira, perto da Crimeia, onde há aquela intenção de fazer anexação, fazer o corredor Crimeia-Donbass. Esse é o objetivo principal da Rússia. Vocês viram que logo no início da operação, a logística atrapalhou muito. Eles tentaram invadir Kiev pelo norte, alguns saindo de Belarus, não conseguiram, né, e aí saíram de lá, bateram em retirada, os russos. E aquela região ficou não muito fortificada, não tem muitas unidades russas ali, e eles foram lá e invadiram. A questão é, eles não vão sustentar, né? Inclusive já há notícia a essa altura do campeonato, que já está controlada a situação ali pelo exército russo. Então, o que fica é uma ação de propaganda, obviamente é. Mas qual é o objetivo principal? Né? Realmente tem um grupo aí que está tentando a independência de Belgorod, da Rússia. É um grupo que está tentando atuar realmente como reconhecimento para uma ofensiva em larga escala do exército ucraniano. Não acredito muito. Mas, né, alguns contam como a possibilidade de fato, a Ucrânia invadir aquela região que não está tão fortificada. A Ucrânia invade, né, e usa isso como tentativa de negociação para o fim da guerra. Eu saio daqui e vocês saem de lá de Donetsk e Luhansk. Acho difícil a Ucrânia manter isso, mas é uma possibilidade. Agora, porém, se isso for a verdade, vai só dar mais força para a narrativa russa de que eles invadiriam, né? E como a Ucrânia está lutando com o apoio da OTAN, de fato isso seria uma ação da OTAN para invadir o território russo. Isso aí simplesmente corrobora a narrativa de Vladimir Putin. Ou, de fato, eles querem apenas fazer com que a Rússia, né, destaque mais militares para aquela região, para enfraquecer o fronte principal, de onde estão acontecendo as batalhas, ali no Donbass, e dessa forma eles tentarem a contraofensiva que eles tanto falam. Provavelmente pode ser isso aí que esteja acontecendo, tá, pessoal? E uma notícia final aqui para vocês: o vice-ministro de Ciência e Educação e do Ensino Superior da Rússia morreu repentinamente no avião enquanto ele voltava de uma missão oficial em Cuba. Ele passou mal, bateu as botas, pousaram o avião do Alexandrovich
Krutcherenko. Ele vinha da Rússia, fez uma aterrissagem de emergência em Mineralny Vod. Já na Rússia tentaram reanimar ele, mas bateu as botas aí. Ainda não está claro, né, o motivo da morte de Krutcherenko, que tinha 46 anos. E em 2020 ele foi nomeado aí como vice-ministro da Ciência e Ensino Superior da Federação Russa. Coisas que acontecem na Rússia. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se você gostou desse boletim, inscreva-se, compartilhe. E se você quiser apoiar o canal, você pode apoiar também financeiramente através dos meios que estão disponibilizados na descrição desse vídeo. Um forte abraço a todos vocês que assistiram até aqui. Tchau, tchau.